número 26 da playlist do segundo ano do ensino médio. A gente, na aula 25, começou a trabalhar as sequências, e falamos de sequência em geral, e falamos da primeira sequência, da primeira progressão mais importante, que é a progressão aritmética, a PA, foi a aula passada. Nessa aula de hoje, vamos falar da outra progressão mais famosa, mais importante, que é a PG, que é a progressão geométrica, tá? Então, vamos lá compartilhar o quadro com vocês. Pronto, todos vendo aí a nossa tela inicial da playlist do segundo ano. Aqui a relação das aulas da playlist já gravadas, já devidamente, né, desenvolvidas. E lembrando que a gente fez a aula passada, foi essa aula aqui de número 25, né? Ela durou 57 minutos, eu tive um probleminha no final, então ele acaba marcando 59, mas porque houve um probleminha de fechar a aula, só isso, tá? Sem problema. E vamos agora começar as progressões geométricas. Então, está aqui uma progressão, onde o primeiro termo, o A1, vale 3, o A2 vale 6, e o A3 vale 12, e assim por diante. Então, se a gente quiser usar a propriedade da PA, de somar, aqui eu somei com 3, e aqui eu somei com 6, ou seja, não temos um número fixo, então não é PA. Agora, em vez de usar adição, eu posso usar uma outra operação, de tal forma que a gente vai ficar sempre fazendo essa operação com um número fixo. E não é difícil perceber que 6 é o dobro de 3. Então, aqui é vezes 2. E que se você pegar o 6 e multiplicar por 2, vai gerar o 12, que é o A3. Se você pegar o 12, que é o A3, e multiplicar por 2, você vai gerar o A4, que é o 24, porque o dobro de 12 é 24, e assim por diante. Então, aí vem a informação do que é uma PG, né? Definição de uma PG. O que é? É uma progressão onde cada termo é obtido a partir do anterior. Então, cada termo, o termo é simbolizado genericamente por AN, um termo qualquer. E a partir do anterior. O anterior é simbolizado por AN-1. É o antecessor, esse cara aqui é o antecessor, que vem antes do termo qualquer. Do termo que você escolheu lá da sua progressão. E aqui está errado, não é somado, né? É multiplicado por um número fixo. Esse número fixo é chamado de razão. Só que a razão na PA a gente chamou de R. A razão na PG é chamada de quê? O motivo, na verdade, é porque a gente vai ver que se você dividir o 12 pelo 6, ou seja, se você dividir o A3 pelo A2, você vai chegar na razão dessa PG, que é 2. Se você dividir o A2 pelo A1, que é o 6 pelo 3, 6 pelo 3 também vai dar 2. Ou seja, a razão é um quociente entre dois termos vizinhos. A palavra inicial a letra inicial da palavra quociente é a letra Q, por isso que a gente usa a letra Qzinho para representar. Então, a partir de agora, esse número fixo que eu vou multiplicar, sempre vai ser simbolizado por Q. E agora vem uma sequência de PGs para a gente visualizar melhor. Vamos lá, essa primeira aí, ó, a N. Então, não é difícil perceber que se você multiplica por 2, vai sempre obter a próxima. Foi exatamente a sequência que a gente escreveu lá em cima, né? Que é essa daqui, pronto. A segunda sequência, eu tinha a BN, se você pegar o menos 1 e multiplicar por 5,
vai gerar o menos 5. Se você pegar o menos 5 e multiplicar, o menos 5 não, desculpa, o mais 5, tá, pessoal? Né? Porque menos 1 vezes mais 5, mais com menos vai dar menos. Agora, menos 5 multiplicado por 5 de novo, vai dar menos 25, que é o próximo. E assim por diante. Eu vou sempre multiplicando por 5. Sempre multiplicando por 5. E eu gero o próximo termo, tá? Pronto. Que mais? A terceira, a CN. Como é que fica a CN agora? Falei da segunda, vamos para a terceira. Se você multiplicar um nono por 3, vira um terço. Se multiplicar por 3, vira 1. Se multiplicar por 3, vira 3. Se multiplicar por 3, vira 9. Ou seja, a razão vale 3. Ó. A primeira razão valia 2, o segundo 5 e agora 3. A quarta sequência, você tem que multiplicar 64 por quanto? Para chegar em 32. Como eu falei, é só dividir dois termos vizinhos. Ou seja, a divisão desses dois caras vai dar 1 meio. Então, 64 multiplicado por 1 meio dá 32. 32 multiplicado por 1 meio dá 16. Olha aqui o primeiro, olha aqui o segundo, olha aqui o terceiro e assim por diante. Então, a razão aqui é meio. Então, é uma razão fracionária. Podemos, sim, então, ter razões fracionárias numa PG. Então, já falei das 4 primeiras, com 4 razões. 2, 5, 3 e meio. Continuando agora. Essa aqui, não é difícil perceber que a razão é menos 2, pelo fato de alternar termo positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, né? Negativo, positivo, ou seja, está sempre alternando positivos e negativos. Toda vez que isso acontecer, a razão vai ser negativa, né? Porque quando você multiplica alguém por um número negativo, ele sempre troca de sinal. Quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. A sexta sequência aqui, ela, né, embora tenha aqui números irracionais, raízes aqui, mas está sempre o mesmo valor. Ou seja, raiz de 5 vezes 1, que é o elemento neutro, né? Gera raiz de 5. Então, é a sexta PG. A sétima, aqui números decimais, ó. Então aí vem um detalhe que você tem que usar ponto e vírgula, né, para separar. A razão aqui é 10, né, pessoal? Você veja que com cada termo está andando uma casa com a vírgula. Isso é fruto da multiplicação por 10. Na oitava PG, veja que nós temos o número racional e a partir daí nós temos o número zero. Então não é difícil perceber que eu multipliquei o primeiro cara por zero para chegar nesse, o zero por zero para chegar nesse e assim por diante. Novamente, o número fixo é zero. Nessa última agora, ó, alternando positivo, negativo, né? Isso gera a razão negativa. E como em módulo os números estão diminuindo, a razão está entre 0 e 1 em módulo, tá? Para terminar, aqui é interessante, ó, a razão é um número irracional. Você multiplica o 2 por raiz de 7, dá 2 raiz de 7. Aí tem essa primeira passagem. Agora, se você pega o 2, 2 raiz de 7. Agora você pega o 2 raiz de 7 e multiplica por essa razão de novo, um número fixo. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. Raiz de 49 é 7. E 2 vezes 7 dá 14, ou seja, volta a ficar inteiro. Mas você multiplica pelo raiz de 7 de novo, volta a ficar irracional. Você multiplica por raiz de 7 de novo, volta a ficar inteiro. E assim por diante. Então, resumindo as categorias dessas 10 PGs, a gente pode classificá-las, né? Então, vamos falar da classificação das PGs. Como é que ficaria? Qual é a primeira razão, pessoal? Se eu saio de um quarto para um meio, eu multiplico por 2, né? Sempre por 2. E aqui a gente percebe que os termos vão sempre aumentando de valor. Aumentando. Então, eu vou chamar essa PG de PG crescente. Crescente por quê? Porque ela sempre cresce. Já no segundo exemplo, se você multiplica 36 por quanto para chegar em 12? Você multiplica por, como diminui o módulo, é um número entre 0 e 1, é um terço. Ou seja, se eu dividir por 3, vira 12. Se eu dividir por 3, ou seja, multiplicar por um terço, vira 4. Se eu multiplicar por um terço, vira 4 terços, e assim por diante, né? Sempre é um terço o número fixo. Essa razão é um terço. Mas percebam que os números estão sempre diminuindo, né, pessoal?
estão sempre diminuindo, né? Os números estão sempre diminuindo. Consequentemente, a razão aqui vale 1/3. E a PG vai ser uma PG que diminui, que decresce. Consequentemente, é uma PG decrescente. O terceiro exemplo é aquele caso que eu falei anteriormente, é que o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo, então a razão é negativa. Quanto? 10 é o dobro de 5, 20 é o dobro de 10, então é menos 2. E aqui nós temos uma PG que ela horas cresce e horas decresce. Então a gente chama isso de PG alternada. PG alternada. Quarto exemplo. Fácil, né? Os números estão sempre iguais, todos eles. Uma PG que tenha todos os números iguais, a razão, obviamente, é o elemento neutro, que é o número 1. E isso vai ser uma PG constante. Ela nem aumenta, nem diminui. E, finalmente, o último caso, o primeiro é um número e a partir do segundo dá sempre zero. Então, é claro que a razão aqui é zero e nós temos uma PG que a gente chamaria de nula, né? Porque todos os termos, pode até ser a partir do primeiro, mas todos os termos a partir do segundo são nulos. Então, PG onde todos os termos a partir do segundo são nulos, a gente chama de PG nula. Agora, o mais interessante, qual deve ser o valor da razão para uma PG ser crescente? Aqui eu dei o exemplo 2. Mas se eu der o exemplo 3, também vai ser crescente? Se eu der o exemplo 4, também vai ser crescente? Então, como é que seria a relação dessa classificação com as razões? Então, o que você precisa saber basicamente é que quando você tem um número e multiplica por 1, ele fica constante. Quando você multiplica um número por alguém maior que 1, por exemplo, 1,1, ele aumenta. E quando você multiplica esse mesmo número por alguém menor que 1, ele diminui. Então, justamente o critério vai ser esse, né? O número 1 é o primeiro fator, né, importante aqui. Números maiores, razões, né? Maiores que 1, crescente. Razão entre 0 e 1, que foi o caso do segundo exemplo, né? O caso que foi meio, né? Ou que foi 1/3, razão entre 0 e 1. E se a razão for 1, ela fica constante. Então, maior que 1 cresce, igual a 1 constante, menor que 1 decresce. Só que aí eu estou falando do mundo dos positivos. Quando eu chegar no número 0, a razão vai ser nula, né? Então, a PG vai ser nula. Beleza. A partir do segundo termo. Agora, se a razão, né, for menor que 1, menor que 1 não, menor que 0, né? Qualquer número negativo vai sempre ficar alternando entre positivo e negativo. Então, sempre vai ser uma PG alternada. Qualquer número menor que 0, ou seja, qualquer número negativo, vai gerar uma PG alternada. Pronto. Então, está falado sobre a classificação. E agora vamos tentar mostrar quem é o termo geral da PG, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma PG, onde o primeiro termo vale 3, né? O segundo termo vale 15. Então, vamos escrever aqui 3, 15. A partir do segundo, o terceiro, 75. O quarto, 375. Quem é a razão, pessoal, dessa PG? Eu multiplico o primeiro termo, 3, por quanto? Para chegar em 15. Por 5, né? Temos um probleminha aqui com a mesa. Esperando agora ela retornar. Dando problema de processamento aqui no meu computador. Um pouquinho de paciência. Está processando.
Acho que vai voltar agora. Pronto, voltou. Então, primeiro termo, 3, segundo termo, 15. 15 vem a ser 3 vezes 5, né, pessoal? Terceiro termo, deixa eu ver se está tudo ok com a gravação. Pronto, está tudo bem com a gravação, sim. 75 é o terceiro termo, que vem a ser o 15 vezes o termo, não o termo anterior, que é o 15 vezes o mesmo número 3, não, vezes o mesmo número 5, agora vai dar o 75. Mais o 15, por sua vez, agora aqui o que vem mais interessante. Borracha demorando a acionar. Eu vou fechar essa mesa e vou abrir de novo, porque ela está travando, tá certo? Vamos ver se ela volta melhor. Abrindo a mesa novamente. Já passamos por aqui. Já passamos por aqui. Já passamos por aqui. Estávamos aqui no termo geral. Só não copiou aquela parte que eu escrevi. Então, vamos lá. 3. O 15 é o 3 vezes 5, né? O 15 é igual a 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, tanto faz. O 75 é igual ao anterior, que é o 15, vezes o 5. Mas o 15, por sua vez, já era 3 vezes 5. Então, nós temos 3 vezes 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. Isso tudo vai dar 75. O quarto termo é o 375. Como é que eu chego no 375? Pego o anterior 75 e multiplico pela razão 5. Mais 75, a gente já sabe que é 5 vezes 3 ao quadrado. Desculpa, 3 vezes 5 ao quadrado. E multiplicado pelo 5, multiplicação de potência vezes a base, conserva a base, faz 2 mais 1, 3 aqui no expoente. Então, olha o padrão. O 1875 é igual a quem? O anterior, 375, né, que é esse cara, multiplicado por 5, que é a razão. E aí vai ficar 3 vezes 5 elevado à quarta potência. E aí dá para perceber um padrão. Ó. Quando aqui foi 2, o expoente aqui foi 1. Quando aqui foi 3, o expoente aqui foi 2. Quando aqui foi 4, o expoente aqui foi 3. Quando aqui foi 5, o expoente aqui foi 4. Ou seja, o expoente está sendo sempre 1 a menos. Com isso, eu consigo dizer quem é o A6 sem maiores dificuldades agora. É pegar o quê? Usando aqui esse formato, é pegar aqui o 3, multiplicar pelo 5, e a potência vai ser 1 a menos que o expoente, o índice. Se o índice aqui é 6, 6 menos 1, 5. Então, esse é o resultado. Se quiser multiplicar, você dá o valor lá, 9.375 deve ser o valor. Mas nem interessa, o que eu estou querendo mostrar é o padrão para se chegar em qualquer termo. Consequentemente, quem vai ser agora o A10? Quem seria agora o próximo termo? O A10. Usando esse padrão. Seria 3 vezes 5, 10 menos 1, 9. Acabou. O A100, quem seria? Quem seria o A100? Sempre o primeiro termo, que é o 3. Primeiro termo, 3. A razão, 5. E 1 a menos que o índice lá, a posição dele. Ou seja, o centésimo termo eu vou levar a 99. Então, agora, generalizando, se eu tiver um termo qualquer, AN, como é que eu vou chegar nele? Ó, um enésimo termo. Eu vou pegar o A1, vou multiplicar pela razão, que simboliza por quê, e o expoente da razão vai ser sempre o índice menos 1. Pode botar parênteses, em geral eu não boto parênteses não, certo? Pronto, essa seria a fórmula que a gente vai chamar de termo geral.
Então, escrevendo ela aqui, ó. Então, essa fórmula é denominada o quê? Termo geral da PG. Será uma ferramenta essencial para a resolução de problemas. Vale frisar que nós temos 4 incógnitas. Lembre que são as mesmas 4 incógnitas do termo geral da PA, ou seja, um termo qualquer AN, um primeiro termo chamado de A1, uma razão chamada de Q, e a posição desse termo qualquer é dada por N, tá? E vale aquela mesma observação que nós fizemos na PA, que A1, a N e a razão pertencem aos reais. Já o N pertence aos naturais asterisco, ou seja, a posição começa do 1, aí do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, não tem posição 1,3, por exemplo, né? Então, essa observação nós fizemos lá em PA. Feito, obtido o termo geral, que eu vou escrever ele aqui, né? Quem é o termo geral? A N é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Uma vez com esse termo geral, e como tem 4 incógnitas nesse termo geral, então surgem 4 problemas básicos. Quais? Primeiro problema, achar um termo qualquer, é o primeiro aqui da esquerda. O segundo, achar o primeiro termo da PG. O terceiro, achar a razão da PG. E o quarto, achar a posição. Então, vamos aqui para o primeiro problema. Nós temos uma PG que começa com 7, 14, 28, 56. Não é difícil perceber que a razão dessa PG vale quanto? Ao dividir 2 termos consecutivos, eu chego na razão 2. Se eu quero achar o A10, então a pergunta é, descubra o 10º termo. Eu poderia ir de 1 por 1, mas tem um jeito, obviamente, muito mais rápido, que é usar o termo geral. Então, eu sei que o A10, usando a ideia que eu mostrei anteriormente, é A1 vezes Q elevado a 9, né? Pronto, o A1 eu sei que é 2, acabei de descobrir. E a razão, 7, e agora sim, a razão eu acabei de descobrir, vale 2 elevado a 9. Pronto, então a resposta é 7 vezes 2 elevado a 9 é 512, consequentemente vai ser 3.584. Pronto, e com isso achamos o 10º termo. Eu poderia ir de 1 por 1, mas obviamente usando o termo geral fica mais rápido. Esse é o primeiro problema. O segundo, agora no segundo, eu não sei quem é o primeiro termo, eu quero achar. Agora ele informa que a PG possui 9 termos. E o último termo foi dado aqui, ó, o último e o penúltimo. Então, a razão também é fácil de se obter. Pega o último e divide pelo penúltimo. Razão também dá 2. E se eu quero achar, se a PA tem 9 termos, eu quero achar, na verdade, o valor do A9. Quem é o A9? O A9 é o A1 vezes Q elevado a 8. Botei o N, e o N vale 9. Agora, o valor do A9 é conhecido, é o 448. O A1 eu quero achar. E a razão é 2. Fica 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é quanto, pessoal? É 256. Então, o A1 vai ser o 448 dividido pelo 256. Tem alguma coisa errada aqui? Acho que não. Eu falei que tem 9 termos, o N vale 9, aqui o expoente é 8. Pronto, então a razão, o primeiro termo dessa eu podia simplificar aqui por 2, muitas vezes, 112, vai dar, aqui é 7, vai dar 7 quartos, simplificando isso aqui. Pronto. Então, vai dar 1,75. É o valor aqui desse primeiro termo, tá? Pronto. O terceiro exemplo é o que a gente chama de interpolação de termos. Ou seja, eu dou o primeiro, eu dou o último, digo que tem 6 termos, ou seja, eu sei a quantidade de termos, e eu quero interpolar os demais termos aqui, ou seja, eu quero achar os termos que estão aqui no meio para
formar a PG completa. E para isso eu preciso, obviamente, dessa pergunta aqui, quanto vale a razão? Então, obviamente, se esse cara é o último termo, esse cara aqui possui 6 termos, esse cara é o A6. Então, uso o termo geral e digo que A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 5. O A6 eu sei que é 896. O A1 eu sei que é 28, igual a Q elevado a 5. 896, se eu fatorar, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 6, que é 64, vezes 7, não. 64 não, 128. Então, 2 elevado a 7. O 28, ele passa dividindo, né? Ele passa dividindo, o 28 fica 7 vezes 4, que é 2 elevado a 2. Corta, então fica que Q elevado a 5 é igual a divisão de potência vezes a base, conserva a base, subtrai o expoente, 7 menos 2, 2 elevado a 5. Então, pessoal, Q vale 2. A mesma razão dos exemplos anteriores. E para terminar, o último caso, onde eu dou o primeiro termo, a incógnita não é o primeiro termo, eu dou o último termo, dou o penúltimo, que vai permitir a gente achar a razão, 2 vizinhos. Se eu divido 896 por 448, novamente vai dar 2. E aí, eu quero saber quantos termos tem. Ou seja, eu quero saber quem é a posição desse último termo aqui. Então, eu quero achar o AN. O AN é o A1, né? Vezes Q elevado a N menos 1. O AN eu quero descobrir. Desculpa, o AN eu já possuo, que é o último termo, que é o 896. O primeiro termo eu também já possuo, que é 7 meios. 7 sobre 2. E a razão eu quero, e eu também acabei de descobrir que a razão vale 2. 2 elevado a N menos 1. Pronto. Como é que eu faço agora? Divido 896 por 7. E aqui vou fazer divisão de potência de mesa base. Conserva a base, subtrai os expoentes. N menos 1. Menos 1 vai ficar N menos 2. A divisão desses dois caras aqui vai dar 128. Então, 128 vai ser igual a 2 elevado a N menos 2. Aqui uma equação exponencial. 2 elevado a 7 igual a 2 elevado a N menos 2. As bases eu igualei. Olha, então o expoente 7 tem que ser igual ao expoente menos 2. Então, passo 2 para o outro lado e descubro que N vale 7 mais 2. 7 mais 2 vai dar 9. Então, quer dizer que essa PG tem 9 termos. Então, esse cara aqui, acabo de descobrir que ele é o A9, já que ela tem 9 termos. Pronto, pessoal. Então, esses são os 4 problemas básicos usando o termo geral, tá? Um problema mais elaborado que a gente poderia fazer aqui seria o seguinte, né? A soma do primeiro termo, que é o A1, com o quarto termo, que é o A4, vale 40. E a soma do terceiro termo com o oitavo vale 528. Eu fiz um problema muito parecido com esse lá no vídeo de PA. E o que é que eu falei lá? A mesma coisa aqui. Eu vou usar agora o termo geral, só que agora o termo geral da PG, já que ele falou claramente que era uma PG. O A1, eu deixo o A1, e no lugar do A4, usando o termo geral, fica 1Q elevado ao cubo, igual a 40. O A3 eu faço a mesma coisa, o termo geral, A1Q ao quadrado. E o A8 também, termo geral, A1Q elevado a 7. Tudo isso igual a 528. Qual a vantagem agora que eu tenho nisso? Antes eu tinha um sistema com 4 incógnitas diferentes. Eu não conseguiria chegar a uma resposta única. Agora que eu tenho as mesmas incógnitas, eu só tenho duas incógnitas, a incógnita A1 e a incógnita Q, tanto na primeira equação quanto na segunda. Pronto, agora exige um pouquinho de habilidade algébrica de perceber que eu posso botar em evidência, né, o A1 na primeira equação. E temos um problema agora, né? Eu não fiz uma boa escolha e vai dar uma equação um pouquinho chata de resolver. Acabo de perceber agora, mas eu vou continuar só para mostrar a ideia. E aqui eu posso botar o A1 vezes o Q ao quadrado. Pronto, para ficar correto,
de ser feito o corte que eu desejava, eu precisava ter pego aqui, por exemplo, vou fazer a mudança para dar os números bem comportados. Em vez de ser o quarto termo, eu vou trocar para 70, tá? Só esse detalhe aqui. Quarto não, quinto termo, né? Não, quinto não. É o quarto, é um quinto termo. Pronto. É o A5. Eu estava com A4, agora eu quero o A5. Porque agora a soma vai dar quanto? Vai dar 70 não, vai dar... Tá 36. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. 36. Então, se eu mudei agora para 5, então nós temos aqui A1 que é elevado a 4. Né? O resto fica tudo igual. Então, vai ficar A1 que é a quarta, né? Se eu boto o Q2 em evidência, vai dar 1 que a quinta. Não vai dar o que eu queria ainda. Então, realmente, o quinto não serve. Tem que ser o sexto. Agora, o sexto vai resolver, pessoal. Pronto. Sexto. Isso porque a matemática aqui daria uma equação mais complicada, tá? Pronto. Agora sim. A1 que é a quinta. Então, aqui fica Q elevado a 5. Pronto. E olha que beleza agora. Os termos aqui estão iguais, finalmente. Então, se eu pegar a equação de baixo aqui, a segunda, 2, e dividir pela equação 1, fizer 2 dividido por 1, o que é que eu vou obter? Então, A1, Q ao quadrado, 1 mais Q à quinta, igual a 528, né? Ela vai ser dividida por quem? Por A1, 1 mais Q à quinta, e o segundo membro agora vai ser dividido por 36. Desculpa aqui, deixa eu mudar. 36. Né? Que eu mudei aqui na primeira, tá? Esqueci de mudar nas outras. Pronto. Aí, fazendo essa divisão, como é que fica? Aí simplifica, né? Esse cara corta com esse cara corta com esse. E aí eu descubro que Q ao quadrado é a divisão de 528 por 36. Pegando a metade, vai dar 264 por 18. Dividindo metade, 132 por 9. Aí divide por 3. Vai dar 40. 4, 12, 44 por 3. É isso? Dividir por 2, eu vou dividir por 3. Só que esse cara não é divisível por 3. Eu tinha pensado, deixa eu mostrar onde é que está, vou descobrir agora qual é o meu. Eu tinha pensado aqui nessa PG. Então, a soma do... é que eu não mudei aqui. Pronto. Era 70 o cara. Pronto. Agora sim. Era 70 o cara que eu queria. 70. Pronto. Agora, finalmente, vai dar certo. Aí, eu dividi aqui por 70, né? 70. Aí, divide por 2. Vai dar 35. Primeiro com o sexto, pessoal. Estou contando errado. Primeiro com o sexto. Primeiro com o sexto não é 70. É 172. 132. Pronto, agora sim, pessoal. Desculpa. Pronto. 132. Agora esse cara é 132. Esse cara aqui é 132. Ao dividir o 528 por 132, vai dar um número bem mais, um número inteiro, muito bem comportado, que é o número 4. Então, Q ao quadrado vale 4, então Q vale 2. Era essa a razão, essa era uma PG de razão 2 que eu tinha imaginado, né? E houve um erro aqui na execução. Mas está mostrada a ideia, ou seja, forma um sistema
e você tem que dividir as equações. Então, acho que o ponto interessante aqui desse problema é perceber a divisão de equações que a princípio são complicadas, mas como tem um termo igual, ó, corta e simplifica, tá? Pronto, então podemos agora partir para uma nova ideia aqui. Eu dei uma PG aqui de 6 termos e eu faço a seguinte pergunta: quanto vale o produto desses 6 termos, né? Ou seja, quanto vale 1 vezes 3 vezes 9 vezes 27 vezes 81 vezes 243. Obviamente vai dar um número grande, né? Eu quero achar esse produto. Eu vou chamar P de produto, P6, porque são 6 primeiros termos. Eu quero saber quanto vale isso. E aí a gente pode usar uma ideia muito parecida à ideia que a gente usou na soma de uma PA finita. Ou seja, se eu multiplicar o primeiro com o último, vai dar 243. Se eu multiplicar o segundo com o penúltimo, também vai dar 243. Se eu multiplicar o terceiro com o antepenúltimo, também dá 243. Então, esse produto passa a ser 243 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Um total de 3 vezes. E o 3 tem a ver com quanto? Cada 6 termos viraram, cada 2 termos viraram 243. Então, os 6 termos viraram 3, ou seja, o 243 vai ser elevado a 3, né? E 3 quem é? 3 vem a ser a metade de 6. Então, a ideia da PG infinita, sim, aí se você quiser saber o resultado, beleza. 2 elevado a 3, usei potência, 3 elevado a 5, ó. 3 elevado a 5 elevado a 15, a resposta é 3 elevado a 15. É um número bem grande, né? Mas não preciso nem calcular. O que interessa agora é perceber que, qual foi a ideia que está mostrada aqui? De maneira... A ideia que está mostrada aqui. Então, como cheguei no 243? Como? Multiplicando o primeiro termo, que foi o 1, pelo sexto termo, que foi o 243. Ou seja, foi a multiplicação do A1 pelo A6 aqui, né? E então, esse produto aqui, A1 vezes AN. E o expoente, olha o que aconteceu com o expoente. Foi a metade do número de termos. Foi N sobre 2. Então, percebam que são os mesmos termos que aparecem na soma de termos de uma PA finita, com a diferença que a adição se transforma em multiplicação, porque a PA tem adição e a PG tem multiplicação, e a multiplicação por esse termo vira potenciação. Porque a ideia de que multiplicação é a soma de parcelas iguais e que a potenciação é o produto de fatores iguais. Pronto, então essa fórmula bem facilzinha, bem tranquila. Agora, professor, e se eu quiser saber quanto vale a soma dos termos de uma PG? Já que eu fiz a soma para PA, por que eu não faço a soma para PG? Então, eu dou um exemplo numérico aqui, ó. Eu dou a PG 2, 4, 8, 16. Quanto vale a soma dos 12 primeiros termos? Então, S1 vai ser 2, é o primeiro termo. S2 vai ser a soma dos 2 primeiros. 2 mais 4, 6. S3 vai ser a soma dos 3 primeiros. 2 mais 4 mais 8. 6 mais 8 dá 14. E assim por diante, né? Prossigo assim por diante. Se eu quiser somar n menos 1 termos, até o penúltimo, né? Eu teria que somar até o AN menos 1. E se eu quiser somar todos os n termos, eu iria somar até o n. Então, esse n aqui, eu boto o n que eu quiser. No nosso caso aqui, o n seria 12. Mas eu quero deduzir essa forma de uma ideia geral, tá? Então, como é que seria a ideia geral? Preste atenção, tem um procedimento algébrico. Eu vou pegar essa equação toda aqui e multiplicar por menos q. Por menos q. Então, todos os termos dela serão multiplicados por menos q. Como é que vai ficar? Menos q elevado a Sn, menos A1 vezes q, o segundo, menos... eu esqueci uma coisa importante aqui. Vamos lá. Antes de multiplicar por menos q, eu preciso usar o termo geral. Ou seja, quem é Sn? Quem é A1? A1 é A1. Quem é A2? É A1 vezes q. Quem é A3? É A1 vezes q ao quadrado. E assim por diante. Quem é o AN menos 1?
É o A1Q elevado a N menos 2, 1 a menos. E quem é o AN? Termo geral. É A1Q elevado a N menos 1. Agora sim, nessa equação 1, que está aqui, eu vou multiplicar todo mundo por menos Q. Ao multiplicar todo mundo por menos Q, vai ficar menos Q, Sn, que multiplica Sn, menos A1 vezes Q. O segundo, menos A1Q vezes Q, vai ficar Q ao quadrado. Veja que todos os termos vão ficar negativos, né? Todos negativos. Agora aqui, A1Q ao quadrado vezes Q, A1Q ao cubo. E assim por diante, todos os termos negativos, aqui no meio, são N, né? Enésimos. Esse cara multiplicado por Q. Então, N menos 2, expoente menos 2, somado com o expoente 1, vai dar N menos 1. E, finalmente, o último termo, o Q elevado a N menos 1 multiplicado por Q vai dar menos 1 mais 1, então vai ficar Q elevado a N, não é isso, pessoal? Pronto, então multipliquei todos os termos dessa equação por menos Q. E agora, com a equação original e com ela, eu vou fazer agora uma soma das equações 1 e 2. Somando as equações 1 e 2. Como vai ficar, pessoal? Do lado esquerdo vai ficar Sn menos QSN. Do lado direito, eu teria uma quantidade de termos muito grande. Mas olha que coisa maravilhosa. Esse termo aqui, A1Q, vai ser cancelado por esse. Esse segundo termo aqui, A1Q ao quadrado, vai ser cancelado com esse. O terceiro termo, A1Q ao cubo, vai ser cancelado com o próximo aqui que eu não escrevi. Mas eu sei que tem. E assim por diante. Esse cara daqui vai ser cancelado com o cara que vem antes desse, que está aqui. E, finalmente, esse cara vai ser cancelado com esse. Então, ao somar essas duas equações, vai sobrar só esse primeiro termo aqui, A1, da primeira equação, do segundo membro, e esse último termo aqui. Só um instantinho, pronto. Então, menos, menos, né, A1 Q elevado a N. Aí coloco Sn em evidência, vai ficar 1 menos Q. Vou colocar 1 em evidência, 1 menos Q elevado a N. E agora isolo Sn. Quem é Sn? É 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. E com isso chegamos à fórmula que eu queria. Apesar de ter uma quantidade muito grande de termos, ó, aqui seriam 12. Eu teria que escrever 12 termos aqui, mas usando essa fórmula não. Aplicando essa fórmula agora para o nosso problema, quem seria agora o nosso S12 aqui para essa PA, para essa PG? 1 menos a razão, que a gente sabe que é 2. O número de termos que eu quero achar é 12, sobre 1 menos 2. Então vai ficar 1 menos 2 elevado a 12 vai dar 4.096. 1 menos 2 vai dar menos 1. 1 menos 4.096 vai dar menos 4.095. Sobre menos 1, resposta final, 4.095. E olha que eu não achei os 12 termos da PG. Apesar de não ter achado os 12 termos, eu consigo dizer que a soma desses 12 termos, S12, vale 4.095. Porque isso é possível graças a essa fórmula que nós acabamos de deduzir. Pronto. Então, está aqui a fórmula que eu acabo de deduzir, né? Que eu escrevi aqui. Aqui, desculpa, eu acabei esquecendo, né, o A1, que estava aqui presente, né? Estava aqui e eu passar para cá, errei. E então errei aqui no nosso problema. O A1 é 2, né? Então, desculpa, um errozinho aqui. 2. Então, o dobro de 4.095 vai ser 8.190. Pronto, pessoal. Essa é a fórmula geral, tá? Onde aparecem os termos A1, aparece a razão e aparece o número de termos, tá? Que no caso do nosso problema, o N foi 12, a nossa razão foi 2,
E o nosso primeiro termo lá foi 2 também, tá certo? Pronto. E para terminar a nossa aula, vamos falar aqui uma coisa que parece meio estranha num primeiro momento. Eu vou somar os termos agora de uma PG infinita. Se eu somar os infinitos termos de uma PG, quanto vai dar? Por que parece estranho? Porque na PG de cima, se eu somar, né, 2 mais 4 vai dar 6, 6 mais 8 vai dar 14, 14 mais 16 vai dar 30, né, 30 mais o próximo, 32, vai dar 62. Vai ficar muito grande. Mas como a gente tem infinitos termos, essa soma nunca vai parar de crescer. Então, na verdade, não tem soma infinita aqui. Agora, se eu fizer aqui, para essa segunda PG aqui de baixo, S1 vale 4. S2 é 4 mais 2 vai dar 6. S3 vai dar 4 mais 2 mais 1, que vai dar 7. S4, a soma dos 4 primeiros, vai ser 7 mais meio, vai dar 7,5. Se eu somar agora 7,5 com 0,25, vai dar 7,75. Se eu somar agora com o próximo que eu nem coloquei, é 0,125, vai dar 7,875. Pessoal, embora esteja crescendo, parece que tem um número do qual ele nunca vai se aproximar, né? Então, se eu ando 4 unidades aqui, né? Depois eu ando 2, depois eu ando 1, depois eu ando meio, quer dizer, parece que tem uma barreira aqui do qual essa soma não vai passar. Ou seja, essa soma aqui existe. E acho que dá para desconfiar qual é o valor dela, né? Mas vamos tentar descobrir qual é esse valor mais adiante. Quem não percebeu, vai descobrir agora com a ideia. Como é que a gente vai deduzir ela? A gente vai escrever a fórmula da soma finita, que a gente acabou de escrever, A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, sobre 1 menos Q. E no nosso exemplo aqui, a razão foi meio, né, pessoal? Nesse exemplo aqui, a nossa razão foi meio. Porque foi a divisão de 2 com 4, de 1 por 2, a razão é meio. Se eu fizer essa fórmula aqui e pegar só esse termo Q elevado a N, ficaria meio elevado a N. Uma fração elevada a um expoente vai ficar o numerador elevado a N, o denominador elevado a N. 1 elevado a N, a gente sabe que é 1. E 2 elevado a N, agora, quanto vai dar? Se a gente faz o nosso QN tender para infinito, já que são infinitos termos, desculpa, o nosso N tender para infinito, né? O nosso número de termos tender a infinito, então vai ficar esse cara elevado a infinito, 2 elevado a infinito. 2 multiplicado pelo mesmo infinitas vezes vai dar infinito. E a divisão de 1 por um cara muito, mas muito grande, essa conta tende a zero. Você sabe, dividir um objeto por muitas pessoas vai dar para cada pessoa um valor próximo de zero para cada pessoa. Então, pessoal, esse termo aqui some, ó, vai dar zero. E a fórmula vai ficar bem simplesinha, ó. Sn vai ficar igual a 1. Opa, melhorando aqui, a 1. E 1 menos 0 vai dar 1, né, pessoal? Então, no numerador, vai sobrar apenas a 1. E no denominador permanece 1 menos Q, pessoal. E essa é a fórmula da soma infinita. No nosso caso lá, no nosso exemplo 2, no nosso exemplo agora, 4, da nossa PG lá de cima, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. Quanto vale a soma dos infinitos termos dessa PG? Então, S, que a gente costuma escrever, não escreve mais Sn, escreve só S, já que é infinito. S vai ser igual a quem? A soma. O A1, que vale 4, 1 menos a razão, que é meio. 1 menos meio dá meio. 4 dividido por meio dá 8. Então, essa barreira do qual a soma nunca passava, que eu estava mostrando aqui anteriormente, é 8. Que ele está dando sempre metade do que falta. Ele andou metade de 8, que é 4. Depois andou metade, que é 2. Depois andou metade, que é 1. Então, se eu for ficar sempre dando metade, eu nunca vou passar de 8. Então, o limite, a barreira dessa soma é 8. O que eu quero que vocês saibam, resumindo a nossa aula, que essa fórmula eu vou usar toda vez que eu tiver que somar infinitos termos em PG. Agora, tem uma condição. Qual é? A razão tem que estar entre menos 1 e 1.
apenas nessa faixa de variação, que é o caso das PGs decrescentes. No nosso caso, a PG foi meio. É uma PG decrescente. Apenas as PGs decrescentes. Ou as PGs também podem ser as alternadas, mas com razão entre 0 e menos 1, é que vão ter soma infinita. Qualquer razão, qualquer PG com razão maior que 1, ou menor que menos 1, elas, em módulo, os valores crescem. E aí não vai ter soma infinita. Só tem soma infinita se a razão tiver entre menos 1 e 1. E aí a gente fala, basicamente são as PGs que a gente explora mais, as PGs decrescentes. É isso, pessoal. Com isso terminamos a nossa aula. Aula concluída. Temos um problema aqui de conexão. Não sei se a aula foi gravada ou não. Vou descobrir agora. Abrindo aqui. Abrindo aqui a nossa tela. Demorando um pouquinho para abrir. Parece que deu certo, sim. Então, vamos interromper a gravação. Agradeço aí a presença de vocês e finalizamos a parte de PG, tá certo? Parando a gravação.